No exercício de modelação de hoje, a gente vai modelar esse dado de 12 faces. Justamente, nada mais é do que um exercício de modelação. E para que serve ele? Ele serve para que tudo que possamos imaginar, a gente seja capaz de representar numa modelação 3D, em um software 3D. Desta forma, a gente é capaz de modelar qualquer coisa que a gente desejar através desse processo. Então, para criar essa consciência do que se imagina, do que se desenha, serve esse pequeno exercício de hoje. Então, vamos avante. Na modelação do dado de 12 faces, a gente vai partir sem nenhuma cota. A única regra é que cada aresta todas as arestas são de igual tamanho. Aqui nós temos um dado de 12 faces, ó, temos uma face embaixo, e de cada bordo vai nascer uma face lateral. Então, o fundo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E as 6 faces em cima também. Então, 12 faces. Então, vamos para o modelo. Perfeito. No SolidWorks, vamos fazer justamente um esboço inicial, um polígono de 5 lados, para podermos iniciarmos. Então, horizontal. Vamos supor que a nossa aresta vai ter 50 milímetros. Ok. Eu iria para a superfície plana. Perfeito. Vamos dizer que este é o fundo. Eu vou aproveitar e criar já um eixo central nele. Ó, selecionando 2 planos, a gente vai criar uma geometria de referência eixo. Perfeito. Agora a gente vai criar um segundo polígono, também de 5 lados, colinear. Perfeito, ó, ficou pretinho. E vamos também criar uma superfície planar nele, ó. Duas faces em separado, 2 corpos de superfície. Agora a gente vai levantar esse corpo. Então, mover, copiar corpos. Este corpo aqui não é uma cópia, é um girar com o eixo, vai ser esta aresta. Vamos colocar 20 para o lado oposto. Menos 30. Essa medida de quanto que a gente tem que levantar, a gente não sabe, a gente vai descobrir. Vamos colocar de repente um pouco... Ok, aqui tá bom. Agora nós vamos copiar ele, usando o nosso eixo. Novamente, mover, copiar corpos, este corpo aqui. O giro vai ser aqui. Como nós temos 5 lados e uma volta completa 360 graus, vamos copiar aqui uma cópia. Então, 360 graus dividido por 5 lados, então 72 graus. Quero fazer para o lado oposto, este aqui, ó, menos 72 graus. Agora, imagina que a gente tem uma função aqui, que a gente pode aumentar o grau, menos 44, ó. E como ele copia lateralmente, veja que quanto mais eu vou inclinando, mais esses 2 pontos aqui, ó, vão se aproximando. E a gente quer que eles se aproximem até tocar a 0. Como é um número que a gente não sabe esse ângulo que a gente quer descobrir, não sabemos se ele é um número inteiro ou não. A gente pode até testar aqui 1 a 1 e pode ser sorte, pode dar certo ou não. Ou a gente pode tentar medir o ângulo.
através de esboços, linhas guias. Por exemplo, como que a gente pode descobrir aqui? Então, esse ponto aqui, ó, ele vai girar com um eixo. Que eixo que ele vai girar? Com este eixo aqui. Esse é o eixo de giro. Então, a gente pode até criar um plano, ó, linha e ponto. Na linha, a gente quer perpendicular à linha, ó. Então, se a gente girar assim, ó, o plano é perpendicular à linha, é verdade, e aquele ponto lá. Então, a gente sabe que, ó, aquele ponto vai girar com esse eixo de giro, né? Então, a gente criou um plano que representa esse ponto, ele vai sempre estar no plano que a gente está criando. Perfeito. Se a gente quiser até fazer um teste matemático para ver se isso é verdade mesmo, a gente pode criar, né? Clicar naquele corpo, girar 5 graus, podemos dizer, para qualquer lado. E vamos medir daquele ponto até o plano. Ó, qual é a distância deles? Os itens selecionados se interceptam. Então, ó, ele continua tocando no plano. Então, veja que o pensamento é correto. Então, vamos eliminar essa função somente para... A gente fez ela somente para ter essa visual. Então, esboço e vamos fazer um círculo. Aquele ponto no círculo e o eixo do círculo é o coincidente com o nosso eixo de giro. Se a gente ficar normal A para ter uma... Vamos girar aqui como estava o pensamento. Perfeito. Ó. Então, esse aqui vamos ocultar momentaneamente. Ó, então aqui está a base e o nosso ponto lá ele vai girar com aquele eixo de giro. Esse ponto ele gira. Então, perfeito. Agora nós vamos fazer a segunda o mesmo movimento com a nossa outra face aqui. Então vamos criar um plano perpendicular àquele eixo de giro e o ponto é este aqui. Vamos dar um OK, fazer um esboço nele. Então, ó, a base agora está um pouco girado. Ó, a base está aqui embaixo. E aqui o 0 é justamente o nosso ponto. Então, coincidente também. Ok. O que a gente fez agora? A gente fez 2 esboços, o caminho de cada vértice. E onde eles se cruzam é a nossa medida. É o ponto que eles se cruzam, é o ponto ideal do movimento deles. Então, se a gente fazer um esboço 3D, chamar um ponto, esse ponto ele vai cruzar em um círculo e no outro também, coincidente os dois. E como é um esboço 3D, a gente pode fazer uma linha dele, que é o ponto que se cruza, até o início. Porque aquele vértice lá ele já é parado, né, com o movimento dos dois corpos. Então, ó, essa aqui é o nosso ponto ideal. Se a gente medir ele até a base, a gente vai descobrir 58,28 graus. Então a gente pode dar um OK aqui. 58,28. Será que é verdade? Vamos colocar 57. Menos 57. Vai faltar um pouquinho ainda. Ó. É verdade, falta um pouquinho. E vamos, na verdade, menos 50 e... Menos 58 é... A gente girou além. Vamos botar então menos 59, digamos. Ó, aí eles se cruzaram. Pelo menos pensávamos que iriam se cruzar. Ah, pera aí, na verdade, cometi um equívoco. Se a gente medir aqui até lá, ele vai dar uma medida que não é verdadeira. Para a gente medir o ângulo, tem que medir ele com um dos elementos, ó.
Que inclusive, ó, marca para ter a medida exata, é verdade. Então, vamos voltar um pouquinho mais. Ó, vamos esconder o primeiro elemento. E no segundo, é que eu tô... Ó, esse aqui, ele é ortogonal lá, ele é 90 graus com um dos eixos. Então, vamos esconder aquele e mostrar esse. Ó, perfeito. Nessa projeção, a gente vai descobrir a medida dos dois. Então, se a gente fazer projetar ele nesse plano de desenho e do eixo da base, ó, que é essa medida que é a medida que a gente está usando lá na ferramenta, ó. Essa é a medida, 63. (63, 43). Claro, o número aqui é bem maior. Será que é 63, 43? Vamos ver. Então, 63, 43. Vamos colocar menos 63. O ponto 43 a gente não vai colocar. E ele ainda vai faltar um pouquinho para chegar. Bem, ali deu um problema porque ele está se aproximando cada vez mais. Tudo bem, não é um problema. Ó, se cruzaram. Mas tem uma outra coisa errada aqui. Então, ele copiou. Ah, é porque a gente colocou a cota no lugar errado. Aqui era menos 72. É o primeiro copiar que ele tem a... Então, ó. Menos 63, 43. Vai faltar um pouquinho ainda, ó. Como a gente vê, falta um pouquinho para chegar. 63, 43. Então, menos 64 vai passar. Ó, e passou, eles se cruzaram. Para a gente ter um número mais exato possível e poder fazer a união dos dois corpos de superfície, nós vamos usar todas as casas decimais que a gente descobriu. Então, se a gente vier aqui, ó, novamente na nossa medida, ó, nesse caso você pode escrever num papel a cota inteira, porque aqui a gente não consegue capturar, a não ser que a gente faça assim, ó. Faz uma medida daqui até lá. Estamos com 64, vamos aumentar a precisão aqui da leitura. Comprimento. Todas as casas de ângulo. Ok. Então, do chão até lá. 64, claro, porque a gente... Desculpa, não é daqui até a face, é daqui até a outra aresta. Este aqui é o número. Então a gente pode copiar ele por inteiro. É porque a face é comandada pelo o número que a gente colocou. Mas aqui a aresta é o que a gente descobriu. Então, Ctrl C. E agora a gente vai colocar o nosso número aqui, com todas as casas decimais. Assim, provavelmente, vai ser um encontro perfeito ali. A gente pode ocultar esses esboços que a gente usou para descobrir. Aqui também. O plano. Perfeito. A gente pode fazer um teste para ver se ele vai unir muito bem, ó. Primeiramente, a gente vê que aqui, ó, tá bem preciso. Então, a probabilidade dele unir as duas faces é maior, então a gente pode só fazer um pequeno teste. União. Unir os dois bordos, perfeito. Vamos eliminar, era só para um teste mesmo.
Esse segundo recurso aqui, que ele criou uma cópia a cada 72 graus. Vamos aumentar o número de cópias, já que a gente já tem a medida. Perfeito, a gente já fez 6 faces. A parte de cima, eu acredito que ela é um espelho de baixo. A gente pode fazer exatamente assim. A gente pode unir todos os corpos, agora sim. Ó, perfeito. E acredito que se a gente espelhar para cima e rotacionar em cima, ele vai fechar certinho as faces aqui. A gente não sabe o plano médio para poder espelhar, então a gente vai descobrir um pouco aqui. Por exemplo, ó, como ele tem essa variação de altura, a gente pode supor que o ponto médio da aresta vai ser da onde parte o plano de espelho. Então, vamos criar um novo plano. E vamos espelhar. Então, espelhar, corpos a espelhar, este aqui. Ok. Veja, ele criou uma cópia perfeita. Então, eles se cruzam entre eles. E aqui, falta um pedaço. Agora, para a gente girar o corpo de cima, vamos usar o mover copiar corpos, este corpo aqui. Com qual eixo? O nosso eixo de criação inicial. Perfeito. Qual é o passo? Como uma volta é 360 graus dividido por 5, vai dar o nosso 72. Então, se ele gira 72, ele vai dar no mesmo lado. E vai ficar na mesma posição, entre aspas, né? Na verdade, aqui vai para lá e vai ficar na mesma posição da aresta. Como a gente quer um passo pela metade, vamos pegar o 72 e dividir por 2. Ó, ele vai fazer a metade do passo. Se a gente olhar a estrela aqui em cima, ó, veja que ela ficou bem certinho na metade. Vamos dar um OK. Ó, e agora sim, ó, fechou bem certinho. Se a gente olhar de cima, ó, veja que as duas estrelas, ó, elas meio que têm o mesmo centro, ó, elas são uma contrária da outra. E perfeito, ó, está aí o nosso modelo. Agora a gente pode justamente unir, ó, unir as duas partes, criar um sólido. E agora sim, feito o nosso dado de 12 faces. Me escreva nos comentários de que forma você modelaria este objeto.